Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Santo Deus e Pai, que o teu Santo Espírito fale, toma a minha vida e glorifique a Jesus, e que nada impeça a palavra de Deus, que ela venha para o propósito ao qual Deus a determinou. Faz tua obra, Senhor, em nome de Jesus, e glorificado seja o teu nome santo. Amém, amém. Pode sentar, queridos, glória a Deus. Alecai, Shui, Meia, Tu, glória a Deus. Interessante, irmãos, importantíssimo que Paulo fala aqui. Veja, ele roga aos irmãos que apresenteis a Deus o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja bem, irmãos, sacrifício de tolo não agrada a Deus. Pagar promessa não agrada a Deus. O que agrada a Deus é adorá-lo em espírito e em verdade. João 4, versículo 24. Só que para isto, temos que estar disponíveis para adorar a Deus. Temos que tomar uma decisão: eu quero adorar a Deus. O frio não vai me impedir, a chuva não vai me impedir, o calor não vai me impedir, a distância não vai me impedir. E para isto, tantas e tantas vezes, sacrificamos o nosso corpo. Por quê? Porque muitas vezes estamos cansados, fatigados, e queremos ficar em casa e descansar e repousar, não é? E para vir à igreja, para adorar a Deus, para buscar a Deus, é preciso oferecer o corpo em sacrifício vivo. Muitas vezes você vem com o pé doendo, braço, estômago, ou indisposta, mas você vem, aleluia. Você não está levando em conta o que está se passando com você, mas você vem. Não é assim na vida normal e natural, né? Quantas vezes não estamos bem dispostos, mas tem que trabalhar, tem que abrir o seu negócio, tem que se esforçar. Por quê? Porque precisa ganhar o pão de cada dia. Mas e o pão celestial? O pão celestial só se ganha ouvindo a palavra de Deus. Porque quando a Bíblia diz a fé vem por ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que transmite fé aos nossos corações. A palavra de Deus é o pão vivo do céu que desce e alimenta multidões. Jesus disse para os judeus: não foi Moisés que vos deu o maná do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque eu sou o pão vivo descido do céu, e eu vim alimentar o que tem fome e sede de justiça. Aleluia. Então é preciso ter uma força de vontade,
um esforço. E por isto Paulo diz: ofereça o teu corpo como sacrifício vivo. Você diz: este é o meu culto racional. Não é o culto irracional, mas racional. Eu vou e pela minha inteligência, pelo meu intelecto, pela minha vida, aquilo que Deus me deu de atributo natural, eu vou me esforçar e vou colocar a serviço daquele que tudo pode. Aleluia. Muita gente diz: mas não precisa estar na igreja para adorar a Deus. Sim, você pode adorar a Deus no campo, no carro, na casa, na rua, em qualquer lugar, no monte, você pode adorar a Deus. Mas eis que vir à igreja é manter comunhão do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo somos nós. Não é um pedaço de pão o corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos nós que somos membros desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. Vós sois o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, manifesto na terra. Jesus usa os pedacinhos que somos nós, os membros que somos nós, para levar a palavra àquele que não tem palavra, para ir fazer oração para aquele que precisa de oração, para aconselhar pela Bíblia aquele que precisa ouvir conselhos bíblicos. Então, para isto é preciso renovar a nossa fé e ter comunhão. Por quê? Porque sozinho não somos o corpo de Cristo. Não somos o corpo de Cristo isoladamente, mas onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu presente no meio deles. Mateus 18, 20, oh glória! E o que 2 concorda na terra é feito no céu, aleluia! Oli emerica lamanás. E é preciso aprender, irmãos. Muita gente não valoriza o estudo bíblico ou o aprendizado bíblico, mas veja bem, em Oséias, se eu não me engano, capítulo 6, verso 4, está escrito: meu povo perece por falta de conhecimento. Veja, então, e conhecereis a verdade, Jesus diz em João 8, 32, e a verdade vos libertará, e conhecereis. Então o conhecimento tem o seu valor. O conhecimento e a unção devem caminhar juntas, porque a unção sem conhecimento torna alguém fanático, e o excesso de conhecimento sem unção torna alguém formalista, frio, gelado. Percebe? Então é preciso ter os dois. É preciso ter conhecimento e unção. A unção te leva a falar com ousadia, te leva a proclamar a palavra, a não ter medo de falar. Foi o que Pedro fez no dia de Pentecostes. O homem que negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Este mesmo homem, agora batizado com o Espírito Santo, ele esfregou na cara dos judeus e disse: vocês rejeitaram o príncipe da paz, vocês o mataram, vocês entregaram eles aos gentios para crucificá-lo, mas Deus colocou ele por cabeça de esquina, pedra angular, e vocês, construtores, rejeitaram a pedra de esquina, mas ele é o Senhor e Cristo. Então os varões disseram: e o que devemos fazer? E Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, e todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Nós estávamos longe. Isto aconteceu no 1º século depois de Cristo. Nós estamos no século 21,
Mas a promessa é para você, meu irmão. A promessa é para você, minha irmã. A promessa é para nós. A promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha com o conhecimento que adquirimos de Deus. Veja, Jesus trabalhou 3 anos e meio com seus discípulos, transmitindo conhecimento, instruindo, preparando, orientando, ensinando. E depois do dia de Pentecostes em diante, os discípulos falaram aquilo que Jesus falou, glória, repetiram o que ele ensinou. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que a espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da junta, da medula, da alma e do espírito, dos pensamentos e da intenção do coração. Ela entra dentro do ser humano, oh glória! E Deus faz a obra pela palavra e pelo Espírito Santo, glória a Deus. Aleluia. Então Paulo diz: ofereça o teu corpo em sacrifício vivo. Não guarde o teu corpo a não ser para Deus. Guarde o teu corpo, guarde a tua alma, guarde o teu espírito para o serviço do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Oh, glória a Deus! Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e Ele agora está sondando corações, olhando vidas, para renovar a fé, para restaurar tua vida, para te levantar, para te usar para a glória do nome dEle. Aleluia! Glória a Deus! Ele quer usar, os olhos dele estão sobre a terra, e Ele quer dar talentos, Ele quer dar dons, Ele quer ungir com poder, para você poder fazer a obra dele. Aleluia. Está escrito na Bíblia, em 1 Coríntios 12, tem 9 dons do Espírito para dar. Oh glória! E o fruto do Espírito se subdivide em 9 gomos: amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, temperança, paciência. E os dons do Espírito: dom de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de profecia, dom de cura, dom de sinais, prodígios e maravilhas, dom de conhecimento, dom de sabedoria, dom da fé. São mais 9 dons. Deus quer te revestir com algum desses dons ou vários deles, para a glória do nome dEle. Aleluia! Dom de cura, dom de sinais, prodígio e maravilha. Ele quer, Ele é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. E para atrair esta cidade é necessário acontecer sinais, prodígios, maravilhas, para que as pessoas venham buscar a presença de Jesus. Aleluia! E Ele ser glorificado. Aleluia! Ele diz no versículo 2: meu filho, minha filha, não conformeis com este mundo. O que é conformar? Conformar é tomar a forma do mundo, é ficar igual ao mundo. Você não pode ser igual ao mundo, no seu pensar, no seu sentir, no seu agir. Você tem que ter princípios bíblicos e agir segundo os princípios bíblicos, e não segundo o sentimento do teu coração. Então não toma a forma do mundo, meu irmão, minha irmã. Sai do meio da roda dos escarnecedores. Sai de perto daqueles que escarnecem das coisas santas. Afasta-te daqueles que
não querem saber da palavra de Deus. Paulo chega a dizer a Tito: ao homem herege, fale 2 vezes, pregue 2 vezes, admoeste 2 vezes, e depois vai para outro. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ao ouvir a palavra, se arrepende dos pecados, recebe a Cristo e quer mudar o seu viver. Sofre uma transformação na mente. Uma metanoia do grego é uma mudança de mente. A mudança de mente leva a uma mudança de atitude, que é o que Paulo fala aqui. Ele diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha bem, seja renovado no entendimento. O entendimento para nós é o principal. A partir de quando entendemos a palavra de Deus, queremos viver segundo a palavra de Deus, a nossa vida muda de rumo. Se estava indo para o inferno, agora está indo para o céu. Se estava nas trevas, agora quer a luz. Se agradava com as coisas do mundo, agora não se agrada mais e se agrada com as coisas de Deus. Veja bem, é impossível sair do mundo agora. Então Jesus diz: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Olha bem, livrar do mal estando no mundo. Vocês são ovelhas, diz Jesus, jogada no meio dos lobos, sabia? Porém o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O cajado do Senhor me livra da boca do lobo. Ali calamanaia. Aleluia. Compreende? Você tem medo de faltar comida? Eu te levo a pasto verdejante, Deus diz. Eu te alimento e te dou água, a água fresca, a água tranquila. E por isso Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Então nós temos que viver no hoje, não no ontem nem no amanhã. O ontem já foi, o amanhã não chegou, mas o hoje me pertence. E o que eu estou fazendo hoje, o que você está fazendo hoje, o que nós estamos fazendo hoje aqui, adorando a Deus. Olha bem, adorando, obrigado. Adorando a Deus, irmãos. Aleluia. Sabe o que o salmista diz? Eu fiquei feliz quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ele disse isso. Nós temos que ser assim. Eu fiquei feliz quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus multiplicou pães e alimentou 5.000 homens, fora as mulheres, fora os jovens, fora as crianças, que os estudiosos dizem que tinha 20.000 pessoas mais ou menos lá. E ele se retirou depois. Quando ele viu a turma estava atrás dele, ele olhou e falou: vocês estão atrás de mim por causa do pão que vocês comeram. Trabalhai pela comida que não perece, a qual o Filho do Homem vos dará. Aleluia. Ou seja, não devemos procurar a Deus apenas por causa das coisas materiais. Não devemos procurar a Deus apenas por causa das bênçãos que Ele tem que dar. Porque a partir do momento que Ele fala: não, eu não vou abençoar, eu quero provar essa pessoa, eu quero ver se esse homem, essa mulher tem fé de verdade, eu quero saber se realmente ele me adora em espírito e verdade, ou se desvia por qualquer coisa, se desvia por causa de uma feira de nações, se desvia porque um amigo convidou para ir numa lanchonete. Ora, vai depois do culto. Não veio porque tem jogo.
Ah, é? Hein? Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos no vosso entendimento. O que é renovar no entendimento? Quem tem bom entendimento tem temor de Deus. Quem tem temor de Deus é o princípio da sabedoria. Temor não é medo, temor é reverência, é respeito, é amor, é dedicação. Quando a gente não vai por algum motivo muito sério à igreja para adorar a Deus, a gente sente falta. Algo faltou naquele dia. Aquele dia parece que não está normal. Está faltando alguma coisa para nós. Veja bem, nós temos pelo menos 3 ou 4 refeições no dia, não temos? Café da manhã, almoço, jantar, e ainda vamos na geladeira dar uma beliscada, pegar alguma coisa, né? Buscar um pãozinho na padaria quentinho de tarde, pôr uma manteiguinha dentro dele, né? E que bom, não? Hein? É bom mesmo, aleluia. Pois é, 3 cultos na semana, 3 só. Tem gente que não vem em nenhum. Ah, misericórdia. Está morrendo espiritualmente, meu Deus. Experimenta ficar sem almoçar e sem jantar uma semana para você ver o que dá. Dá anemia, a pressão abaixa ou levanta, dá tontura, dá mal-estar. O estômago parece que tem um buraco lá dentro, não é assim? Então que seja assim espiritualmente. Que a gente tenha fome da palavra de Deus, tenha sede da palavra de Deus, vontade de ouvir a palavra de Deus, desejo de ver o que Deus vai falar com a gente, pela palavra, aleluia. A palavra de Deus criou todas as coisas. Pela palavra de Deus os anjos foram criados, pela palavra de Deus Ele criou os céus, criou a terra, criou os animais. Só em nós Ele pôs a mão, de tanto amor que Ele tem pelo ser humano, só no homem Ele pôs a mão. E nós somos gratos a isso? Nós temos tido tempo para Deus? Ou nós dizemos, não, depois eu vou levar a sério, quando eu ver que Jesus está para voltar, eu firmo para valer? Pois Ele já está voltando. Essa palavra voltando não é que Ele já saiu, está a caminho, é que já está terminando o tempo da graça, já está indo embora a dispensação da graça. Jesus está às portas, os sinais estão aí, glória a Deus. E tem outra coisa, e se ao invés dele vir, nós formos para Ele? Todos somos mortais, e podemos não estar vivos amanhã. E se formos para Ele, estamos preparados para isso? Para ter um encontro com Ele? O Rei dos Reis, o Juiz dos Juízes, o Senhor dos Senhores, aquele que tem olhos como chamas de fogo, aquele que bate o olho em nós, sabe até o que a gente pensa, o que a gente imagina, a intenção do nosso coração, sabe o que nós fizemos, sabe o que nós desejamos, sabe o que nós almejamos, e Ele sabe aqueles que o buscam de todo o coração, aleluia. Compreenderam? Vale a pena servir a Deus. Então Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Veja bem, se eu quiser ser transformado na renovação do meu entendimento, eu vou compreender qual seja a boa, agradável, completa vontade de Deus.
senão eu não vou saber isto. Por exemplo, na Bíblia está escrito, Êxodo 20, verso 1 em diante: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não tereis outros deuses perante mim, não fareis imagem de escultura, não vos ajoelhareis diante delas, porque eu sou o teu Deus, que vingo a iniquidade do pai nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem, mas faço misericórdia a milhares de geração aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus está claro dizendo aí o que? Para você que ama a Deus, está dizendo: não tem imagem, filho. Não tem imagem, filha. Ah, mas eu aprendi que a imagem representa alguém no céu. Ah, é? Você já... eles dizem assim: você não tem uma fotografia do seu pai e da sua mãe? Você não olha, ele já morreu? Mas ninguém se ajoelha diante de uma fotografia. E nem adora uma fotografia. Mas as imagens, as pessoas ajoelham. Eu ajoelhei quando eu não conhecia, até que um irmão disse para mim: puxa, estou sabendo que você prega lá no PLC, e você tem imagem de escultura e se ajoelha diante dela, e Deus proíbe. Confere na Bíblia. Para mim bastou conferir Êxodo 20, versículo 4 e 5. Eu peguei uma caravana, naquele tempo tinha uma caravana, aqueles carros Chevrolet antigos, né? Naquela época era moderninho, era novo. Enchi e levei para queimar tudo, aleluia. Por quê? Porque Deus disse: não te prostrará diante delas, daquilo que está no céu, olha, daquilo que está na terra e daquilo que está debaixo da terra, nas águas, porque eu sou o Senhor teu Deus. No Salmo, se eu não me engano, 105 ou 115 diz: tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem mãos e não socorre, não apalpa. Isaías 44, 45 diz: nada sabe os que conduzem em procissão uma imagem de escultura e rogam a um Deus que não pode salvar. Isaías 45, verso 20, pode abrir a Bíblia aí. Está escrito em Apocalipse 22, deve ser versículo 13 ou 15: não entrará na Jerusalém celestial. Cita uma porção de casos que não entra: homicida, feiticeiro e idólatra. Ora, então, se eu quero ser renovado no meu entendimento e saber a perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que obedecer a palavra. Compreenderam o que eu estou dizendo? Eu tenho que obedecer a palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, diz o salmista. Aleluia, olha que coisa tremenda, hein? Na palavra de Deus também está escrito: não mentirás, porque o pai da mentira é o diabo. Ora, então, muitas vezes, muitos de nós aprendemos a mentir socialmente falando. Eu vou dar uma desculpa qualquer, e mente. A mentira, o pai da mentira é o diabo. Deus é o pai da verdade. Aleluia. Então eu tenho que corrigir esse defeito pela transformação da minha mente, do meu coração. Na Bíblia está escrito para não consultar os astros, isto é, horóscopo. Quanto crente abre horóscopo para ver se vai dar certo ele sair de casa na segunda-feira? Tem sim. Se ele está abençoado, se ele não está, é pecado. É pecado. Também na Bíblia, em Deuteronômio 18, verso 9 em diante, Deus diz o seguinte: olha bem o que Deus diz: não consultar espírito adivinhante, os que chilreiam e murmuram entre dentes. O que é chilrear e murmurar entre dentes? É uma possessão demoníaca em que o médio começa a falar entre dentes. Eu já vi isso quando eu não era crente. Benzedor, médio espírita,
Está entendendo? Se tiverem ouvindo aí algum deles, que se arrependa e entregue a vida a Jesus. Enquanto é tempo, porque não vamos passar pano em coisas que Deus condena, mas vamos ter que falar abertamente. É preciso ir para o reino de Deus, e para ir para o reino de Deus, é preciso entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, pelo caminho apertado, e a porta é Jesus, o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, e só Jesus salva. Glória, aleluia. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, só Jesus salva, aleluia, glória a Deus. E quando formos pedir perdão dos pecados, não precisamos pedir perdão do pecado para homem nenhum. Temos que pedir diretamente a Deus, no nome de Jesus, porque Ele te fez sacerdote real. Está escrito em 1 Pedro, sacerdote real, sacerdócio santo, e não sacerdote nominal. Sacerdote nominal, não existe esse ministério mais depois que Jesus Cristo inaugurou a graça. Aleluia. O que existe não é mesa de sacrifício, mas é púlpito da pregação. Aleluia. Crê no que eu estou falando, confira na Bíblia. Aleluia. Olha na palavra de Deus, ela tem e deve ter luz para o teu caminho, lâmpada para os teus pés. Aleluia. Senhor, perdoa o meu pecado, diz para Deus. Eu não sabia, Senhor. Então, que esta noite, principalmente para aqueles que estão online, seja uma noite para não se conformar com o mundo, mas renovar a mente pelo conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Deus diz na palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é coração? Pensamento. Busca Deus com todo o teu coração, e você vai encontrar Deus. Aleluia. Deus te ama. Deus quer que você seja abençoado, que vocês e nós sejamos abençoados, felizes, prósperos, tenhamos vida, e vida com abundância. João 10:10. Não é vida de somente luta, porta fechada, barreiras e dificuldades. Agindo eu, diz Deus, quem impedirá? Diz Deus, quem intentará acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus eterno, é o Deus da Bíblia, é o Todo-Poderoso. Eu me lembro quando eu era criança, na religião que eu fui formado, que é a religião da maioria, não vamos nem falar nome. Eu aprendi que você tinha que fazer rezas para que as almas do purgatório te protegessem, e você orar, rezar, para que elas saíssem do purgatório. Olha que coisa mais esquisita. Primeiro, aonde elas estão, eles não podem ver a gente, e nem a gente pode ver eles. Lucas 16, 22 em diante. E o rico morreu e abriu os seus olhos no Hades. E lá no Hades, estando em tormentos, disse: Pai Abraão, manda Lázaro molhar com a ponta da sua mão a água e jogar na minha língua, que eu estou ardendo aqui. E ele disse: existe um abismo entre nós e vós, de sorte que os que estão aqui não podem ir aí, e nem vocês virem aqui. Você escolheu na vida, você teve tudo, quer dizer, tudo entre aspas. O principal ele não tinha: amor a Deus, vida de fé e vida de entrega. Então, não vai resolver. Pedir para um santo que morreu, o santo não é onipresente. O que é onipresente? É estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O único que é onipresente é Jesus, o Deus vivo e todo-poderoso. Ele está nessa igreja, ele está na outra igreja lá embaixo, ele está na outra igreja lá em cima, porque ele é onipresente.
onipresente, aleluia. Ele é onisciente e Ele é onipotente. Então, tudo o que precisarmos, peça ao Pai no nome de Jesus, e Ele fará para nós. Isto é ter a mente renovada e entender qual seja a agradável, perfeita, santa vontade de Deus. A Bíblia é o GPS para nos levar para o reino de Deus. Aponta Jesus. E quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida, irmãos. Então, muita gente diz: este homem é duro, este homem prega duro. Mas, amados, Deus faz a ferida e sara. Nós não podemos ficar sentidos e ofendidos se Deus revela algo a nosso respeito, que só Deus sabe e você e os que estão assistindo sabem. Mas Deus manda eu falar certas coisas que eu não tinha preparado para falar. Mas o Espírito de Deus é como o vento. Você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Aleluia. Ele está soprando aqui e mandando falar estas palavras. Glória a Deus. Com certeza, muitos vão se arrepender e dizer: eu entrego minha vida a Jesus. Eu conhecia Jesus de nome, eu quero conhecer Jesus pessoalmente. Eu ouvi falar de Jesus, mas agora eu creio em Jesus. E aqueles que estão longe, muito longe, até no outro país, onde chegam essas gravações, se você se arrependeu dos seus pecados, e os que estão aqui, alguns, não sei, digam para Jesus: eu me arrependo dos pecados.